Estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E o primeiro bloco foi assim muito bacana. A gente conseguiu aqui, além de descontrair, aprender bastante sobre o nosso tema de hoje, que é a alimentação em diabetes. Muito importante para você aí de casa. Eu tenho certeza que alguém você conhece que tenha diabetes ou que poderia ter. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso logo mais. E para falar desse assunto, nós estamos aqui com a doutora Aline Assunção, que é nutricionista. E está bem bacana aqui nosso bate-papo, né, doutora? A gente está indo bem tranquilo, tirando as dúvidas aí, esclarecendo esses detalhes da composição dos nutrientes, que é importante, né, Aline? Gente, agora tem uma pergunta aqui que mexeu na minha ferida, essa pergunta, doutora, porque, rapaz, a pessoa que eu não sou maranhense, sabe? Mas, assim, minha mãe e eu fui criada um pouquinho lá no Maranhão e a cultura é muito forte a respeito disso que eu vou falar para vocês aí agora, gente. É o seguinte, o cuscuz é considerado saudável para quem tem diabetes? E aí, e agora? Fala aí. Fala aí, ela já olhou assim pra mim, tipo, o que que eu... Não, eu tô sorrindo porque, assim, muita gente reclama mesmo da questão do cuscuz, né, em retirar da alimentação. Mas, assim, o cuscuz, ele é um alimento que tem um índice glicêmico alto, só que para aquelas pessoas que não conseguem retirar, existe uma estratégia para poder consumir ele, né? Eu indicaria um acréscimo de alguma fibra ou uma semente dentro do cuscuz, e quando for consumir, não consumir em grande quantidade, tá? Porque se consumir em grande quantidade, a glicemia sobe, infelizmente. Gente, eu acho que ainda pior do que o cuscuz é o que a gente coloca em cima do cuscuz, que é a manteiga. É a manteiga, né? Porque a maioria das pessoas não conseguem comer cuscuz sem manteiga, né? É verdade? Na verdade, o interessante seria acrescentar uma proteína animal, né? Aí sim. Os ovozinhos. Pode ser uma proteína animal. E se você quiser utilizar os óleos saudáveis, como você citou, a manteiga, é uma opção também, mas você pode utilizar o quê? O óleo de coco também é outra opção, tá? O azeite de oliva. Tá vendo aí, gente? Nem tudo tá perdido, viu? Vocês ainda têm solução aí para quem realmente não consegue se livrar do cuscuz, né? Só que assim, detalhe, não pode ser consumido sozinho. Tá? Dia E também. nem todos os dias, tá? Existe essa regra. Voltando à palavrinha, equilíbrio, né? Que a gente falou muito isso no primeiro bloco, né? Sobre o equilíbrio, né? De estar equilibrando aí toda a alimentação, né, doutora? Exatamente. E aqui tem uma outra pergunta que vai também na ferida de muitos paraenses, né? Que muita gente até chega assim, eu como tudo saudável, não sei por que minha glicemia tá alta. Aí que você pergunta, como é seu café da manhã? É só uma tapioquinha. E fala pra gente sobre a tapioca em relação a esse aumento da glicemia. Como é que fica? Olha, a tapioca é a mesma regra do cuscuz, tá? Você não pode consumir ela sozinha. Se for consumir ela, tem que ser o acréscimo de uma semente e junto da semente colocar uma proteína animal e um tipo de óleo saudável, tá? E mesmo assim, não se deve consumir todos os dias, como muita gente faz, né, no café da manhã, né? Porque tem gente que come ele diariamente, de segunda a segunda, entendeu? Então não é indicado dessa maneira. Tem que existir um equilíbrio, tá? Um equilíbrio em tudo. E também não adianta ser aquela coisa grossona assim, né? Uma tapiocona grossona. Que tem o leite condensado e coco em cima. Olha aqui, a pessoa sempre inventando, né? Olha... Porque já bota, já tá... Eu tô aqui já com medo aqui já. Porque aí pega a tapioca já, né? Não pode comer todo dia. Só, né? E ainda tá com leite condensado ali com coco, ou então queijo e presunto dentro. E aí, doutora, como é que a gente faz? Aí criou uma bomba, né? Em vez de ser um alimento, criou uma bomba. Mas é interessante isso da tapioca, porque assim, muita gente não sabe, acha que deve comer todo dia ali, de repente é surpreendido e às vezes pergunta, poxa, por que a minha glicemia não melhora, né? Então preste atenção aí que de repente pode ter sido uma dessas situações que está te boicotando, tá bom? Não, pode falar. A quantidade também, ela tem que ser observada, tá? Não é só o alimento em si, mas a quantidade que você consome dela também vai impactar na glicemia.
Não, e é interessante, ela está falando aqui a respeito dessa questão do todo dia, né, do equilíbrio, igual a gente sempre tem citado aqui. Porque eu já ouvi situações assim, de pessoas que fazem até acompanhamento com a nutricionista, e aí tem os dias, né, da semana, segunda, terça, quarta, tal dia você vai comer isso, tal, tal. E a pessoa não sai da segunda, porque só na segunda... É segunda-feira para ela todos os dias. Gente, não sou eu. Eu prometo para vocês, não sou eu que faço isso, tá? Mas assim, eu já ouvi relatos já de pessoas assim, não, porque tem a tapioca na segunda-feira. Então, todo dia é segunda-feira para a pessoa, né? Aí fica difícil, né, doutora? Não dá, né? Não dá. A questão da tapioca também, muita gente defende, né, o consumo da tapioca. Muitos profissionais aí defendem. Só que na prática é muito diferente, sabe? E você passar a tapioca todo dia para a pessoa comer, dizendo que não vai ocorrer nada, mas na prática, no dia a dia, né, quem trabalha diretamente com esse perfil de paciente vê que não funciona, tá? Tem que existir sim um equilíbrio, tá? E como fazer esse alimento. Não é de qualquer maneira. Ótimo. Olha outra questão aí. Sobre o mel, é recomendável para diabetes, já que é uma coisa natural? E aí? O mel, ele é um açúcar igual a outro açúcar, tá? O teu organismo ele não vai entender que é um outro alimento diferente do açúcar tradicional, entendeu? Então, existe sim, para quem é diabético, a restrição desse alimento, tá? Eu indicaria, no caso, para a pessoa que não consegue ficar sem adoçar, por exemplo, um café, eu indicaria o adoçante stevia, 100%, tá? Mas também em último caso. Melhor ficar sem, né? Se conseguir. Mas é interessante falar disso, porque justamente a pergunta foi bem incisiva, né? Já que é natural. Então, assim, a gente tem muito isso, né? Na cabeça da gente, assim, não, já que o mel é natural, então eu posso usar de forma indiscriminada, né? Posso... Rapadura, eu posso, já que é da cana, eu posso estar utilizando. Tem muito essas questões. Não sei se chega para ti lá no consultório. Chega algum desses casos assim lá, doutora? Claro, existe. Até porque as pessoas elas estão muito viciadas no doce, né? Então, elas querem buscar uma alternativa para adoçar a vida. Mas, assim, uma coisa é certa. O doutor Wilde sempre fala, assim, que o açúcar, ele realmente... ele é viciante e assim, a retirada dele é como se fosse, assim, de fato uma droga, né? Assim, você... eu lembro, assim, que no início, quando eu estava tentando retirar, a gente dava uma dor de cabeça, dava um desespero, assim. Parecia... de fato, é uma droga mesmo, assim, para o organismo da gente, né? Exatamente. Mas, assim, é igual eu falei anteriormente, né? O carboidrato, ele absorve mais rápido no organismo. Então, quanto mais você come o carboidrato, mais você vai querer. Entendeu? E ele é viciante mesmo, entendeu? Exatamente por conta disso, pela absorção que ele tem. Interessante, né? E agora, em relação ao adoçante, que você já deu uma dica aí. Quais seriam os cuidados que a gente deve ter com os adoçantes de uma maneira geral? Tá? Qual seria? Porque tem gente que acha, não, eu estou usando adoçante. Aí vai lá, né? E acha que tá tudo bem. Como tudo na vida, tudo tem que ter um equilíbrio, né? O adoçante, você não pode acrescentar uma quantidade muito grande na sua alimentação. O ideal são 4 gotas, no máximo. Tá? Ótimo. E quais as opções alimentar a pessoa que tem diabetes deve ter em mente que poderia substituir, por exemplo, os pães, massas do café da manhã ou nos lanches, por exemplo? Porque tem pessoas assim que têm uma dificuldade muito grande, né? E que gosta de fato de estar ali tomando café da manhã. O que ela poderia estar utilizando para substituir esses alimentos? Olha, as frutas é uma das opções. A mandioca, né, também é outra alternativa. A pupunha também, para quem é da região aqui que gosta, também é outra alternativa, tá? Isso tudo é carboidrato também, gente. Não é só o pão, não é só o beiju, não é só o cuscuz, tá? Então fica com uma dica para vocês. Aí falou em pupunha, quem é paraense dá logo uma água na boca.
Não, eu só lembro do teu Instagram, que todo dia era pupunha. Meu Deus, ela no... Eu tô aguardando chegar a safra, que eu vou estocar pro ano todo a pupunha, que é muito gostosa. Tem vários sabores também, né? Vários tipos de pupunha. E a pupunha, ela é interessante porque, além do carboidrato que ela é, né? Ela ainda tem um óleo saudável, que aí já acrescenta como um lipídio, né? Aí você vai colocar só o quê? Só uma proteína. Perfeito, então. Tá vendo, gente? Muita opção, né? Mas tem pessoas assim que têm muita dificuldade, de fato, de largar essa questão do pão, que é um carboidrato, né? E que lá no organismo ele vai se transformar em açúcar. Qual que seria a saída? Existe, vamos dizer assim, um acordo? Eu vou colocar assim, tá, gente? Porque aqui hoje a gente está falando assim, claro mesmo, que é para vocês poderem entender o que dá para acordar e o que não dá, né? Tem acordo com o pão ou não? Bom, tem opções de pães integral, tá? Só que pães caseiro, existem várias receitas sem o acréscimo de açúcar, porque é um pouco complicado indicar um pão de uma padaria, de um supermercado, porque na composição de um produto desse existe o quê? Os açúcares, né? E o açúcar, ele não tem o nome só de açúcar, existem outros nomes do açúcar, né? E nesses pães, mesmo informando que não tem açúcar, existe sim, tá? Então, esse tipo de pão eu não indico. Eu indico um pão caseiro, tá? E eu passo uma receita desse pão para os meus pacientes. Então, é dessa maneira que eu indico, tá? O pão. Interessante, né? A gente falar a respeito disso. E ela citou bem aqui que o açúcar, ele vem com outros nomes aí, que a pessoa, é igual medicação, né? Que você tem uma medicação, tem 20 nomes, não sei quantos nomes. O açúcar também tem vários nomes aí, né, doutora? Açúcar mascavo, melato de milho, xarope de milho, xarope de milho, maltodestrina. Tudo isso é açúcar, né? Néctar do não sei do que, é açúcar puro com outro nome que a indústria usa ali para maquiar, né, o produto. A indústria ela não vai deixar de colocar esse tipo de componente, porque senão as pessoas não vão aceitar, entendeu? Porque não vai ficar com um gosto aceitável, né? Então tem que colocar, porque senão não vende. Interessante. E assim, de uma maneira geral, como deveria ser fracionada, né? As refeições de uma pessoa que tem diabetes durante o dia. Tem alguma dica? Eu sei que isso é muito individual, mas tem alguma dica o ideal é que faça refeição de tanto e tanto tempo, ou tantas vezes ao dia? Na verdade, a porcentagem dos alimentos, ela depende muito de cada pessoa, né? Porque tem que observar um quadro geral da pessoa. Porque quando a pessoa chega com diabetes lá, geralmente ela não vem só com diabetes. Tem outras comorbidades vinculadas ao diabetes, né? Então, a questão da porcentagem é individual. Agora, em relação ao horário, eu não indico passar muitos períodos sem se alimentar, né? Eu também não me informo assim, você tem que comer de 3 em 3 horas. O importante é que não fique longos períodos sem fazer alimentação. Então, é só isso. Ótimo, gente, aí já estamos encerrando aqui o segundo bloco do Missão Saúde na TV com esse tema tão importante que nós temos discutido aí, que é a alimentação em diabetes. E como eu brinquei aqui, na verdade, quando eu falo brincar, é quando a gente fala de uma maneira mais descontraída, né? Passando informações muito importantes para vocês que estão aí em casa. Então, observem o programa, os detalhes aí nas entrelinhas que a gente tem discutido aqui nesse programa de hoje, que está muito especial. Então, fiquem ligadinhos aí, que já já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Gente, se você precisa comprar aquele presente, aquele brinquedo, passa lá na ReHap, que fica no Shopping Pátio Marabá, no piso L2. Lá tem uma variedade de brinquedos assim para todas as idades. Dá uma passadinha lá na ReHap, que você com certeza não vai se arrepender. Passa na ReHap.